Se eu ganhasse R$ 1 cada vez que eu escutasse dar uma chinelada que corrige esse comportamento, eu estava milionária. Eu já tinha sumido daqui e tinha ido para um outro lugar junto com a minha filha para poder viver lindamente momentos felizes, sem necessidade nenhuma de corrigir comportamento. Essa é uma grande falácia que cometemos ao falar de comportamentos desafiadores e neurodiversidade. Agora vamos combinar, bem combinadinho. Se punição resolvesse, nós não teríamos que repetir mais de 300 vezes o mesmo comando e ter que controlar inúmeras explosões internas para falar justamente sobre modificação de comportamento. E é muito importante que a gente tenha em mente que a punição não ensina, a punição interrompe o comportamento. Mas em casos de crianças neurodivergentes, essa punição pode até agravar os comportamentos desafiadores. E é sobre isso que a gente tem que falar. Agora, se você quer entender o que realmente muda o comportamento, vem comigo que nesse vídeo eu vou contar tudo para vocês. Eu sou Andréa Rossi, orientadora parental para famílias neuroatípicas. Eu falo de transtornos do neurodesenvolvimento, TOD, TDAH, TEA, deficiência intelectual, entre outros transtornos que acometem crianças e adolescentes, e o meu papel é trazer informação baseada em ciências, em artigos, estudos científicos, estudos clínicos e vivência, porque além de ser uma orientadora parental, eu também sou mãe de uma menina neuroatípica. Se você ainda não está inscrito no meu canal, vem agora, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui, deixa seu sininho ativado para que você receba minhas notificações. Toda semana tem um vídeo novo. Pega o meu canal, distribui para todas as pessoas que fazem parte da responsabilidade de educar, cuidar e promover o desenvolvimento do seu filho. Que quanto mais gente informada, melhor vai ser para ele. Te espero aqui, vem comigo. Antes da gente tentar corrigir qualquer tipo de comportamento, qualquer situação desafiadora, a gente precisa entender que todo comportamento tem uma função, seja ela positiva ou negativa, mas ela tenta comunicar algo para alguém, para o ambiente ou para nós mesmos. Isso é extremamente importante para a gente começar esse diálogo. As crianças e os jovens neurodivergentes muitas vezes conseguem expressar o que eles sentem, como eles se sentem e as próprias necessidades por meio do comportamento, ainda que desorganizado, ainda que com atitudes inapropriadas, atitudes inesperadas, é a única maneira que eles conseguem expressar todo o sentimento que eles estão ali vivenciando, sejam frustrações, desorganizações, necessidades, mas pela assincronidade, pela dificuldade de fazer com que a informação venha para a comunicação muito mais organizada, eles acabam explodindo, se desregulando, porém com uma necessidade não traduzida adequadamente para que a gente possa ajudar e contribuir na resolução daquela situação, conflito ou organização emocional, que muitas vezes soa como birra, afronta, comportamento inadequado, é um pedido de ajuda, uma necessidade não atendida. E aí nós, enquanto adultos cuidadores, que temos um cérebro desenvolvido e sofisticado, temos a capacidade de contribuir para traduzir, transcrever o que aquele comportamento quer dizer para a necessidade que aquela criança precisa de atenção e também contribuir para o desenvolvimento das habilidades sociais, dando outros instrumentos para que essa criança possa se comunicar e agir de forma mais adequada, com menos prejuízos e menos sofrimento. Olhando pelo lado da neurociência, por tudo que se estuda e por todos os estudiosos, nós temos um grande estudioso que é o Daniel Siegel. E o Daniel Siegel fala muito sobre essa parte que é o córtex pré-frontal. Vocês vão me ouvir falar muito do córtex pré-frontal, porque, de novo, é o lugar do nosso cérebro que é responsável pelo desenvolvimento das nossas habilidades sociais, tomada de decisão, controle inibitório, regulação emocional, desenvolvimento das emoções e dos sentimentos positivos e negativos.
E esse amadurecimento do córtex pré-frontal, ele se dá na sua totalidade, perto dos 25 anos de idade de uma criança ou de um jovem que tem um desenvolvimento típico. E quando a gente fala desse mesmo desenvolvimento para crianças e jovens neurotípicos, a gente considera que existe uma desorganização, uma desaceleração, o que se coloca numa tradução desse desenvolvimento, se a gente pode dizer assim, de imaturo, né, tardio, com mais dificuldade de atingir alguns comportamentos e regulações esperadas para a idade. E isso é totalmente comum em crianças neurodivergentes ou que têm qualquer questão do neurodesenvolvimento. Quando uma criança entra num estado de desregulação emocional, num estado de desorganização, onde ela apresenta comportamentos totalmente inadequados, ela está, no mínimo, tentando sobreviver, né? Saiu do trilho mental dela uma organização, um plano traçado para atingir aquele objetivo, onde dificulta muito a sua interação com o ambiente externo e ela começa a ter comportamentos ou de congelar, ou de fugir, ou de se paralisar, né? Ou de se frustrar de uma forma muito desorganizada, porque ela perdeu a segurança pelo pensamento e pela estratégia cerebral que ela tinha pré-determinado para aquele objetivo que ela também tinha de alcançar algo ou alguma situação. E quando a criança está totalmente desorganizada e o adulto cuidador responsável por dar suporte para ela naquele momento dá para ela como recurso gritos, punições, agressividade, microviolências, situações que amedrontam, ela não entende isso como um aliado para que ela interrompa aquele comportamento. Pelo contrário, ela se sente ainda mais ameaçada, ainda mais vulnerável e muito mais distante daquele objetivo que ela tinha traçado no cérebro e que fez com que ela se desregulasse. E a consequência disso é uma piora no comportamento. Ela não melhora, ela piora o comportamento por estar muito mais vulnerável naquele ambiente, se sentindo cada vez menos protegida, amparada e com o respaldo de um adulto, teoricamente, que deveria oferecer segurança e conforto para que ela pudesse passar por aquela situação. Ela recebe essa punição de uma maneira tão ruim, que ela se sente tão atacada e a reação que ela tem é uma proteção ainda maior, uma reatividade ainda maior para pelo menos se sentir segura e garantir que ela esteja tranquila e protegida dentro do que ela tem dentro da cabeça dela. Então ela, desregulada, ao lado de um adulto cuidador que, em frente à sua desregulação, pune, grita, pratica algum tipo de violência, e eu não estou falando só de violência física, violência verbal muitas vezes, né? Violência afetiva. Algumas pessoas optam por retirada de afeto, que é uma microviolência também. A criança fica muito mais vulnerável, com uma tendência muito maior a ter comportamentos muito mais desafiadores. E quando a gente consegue transitar e absorver essas informações como uma necessidade da gente ter uma compreensão maior sobre esses comportamentos, e a gente vai para educação positiva, a comunicação não violenta, a gente entende que um comportamento totalmente desregulado é um comportamento de pedido de ajuda, é um comportamento que a gente olha com mais profundidade. Eu gosto muito da expressão que é colocar uma lupa nesse comportamento para a gente entender não só o produto final, e sim tudo que permeia esse comportamento e as necessidades que estão ali de forma velada, que a gente precisa tirar um véu dos nossos olhos para conseguir enxergar o que de fato está acontecendo. Quando o adulto cuidador ele faz a opção da punição com gritos, xingamentos, ele está automaticamente quebrando um vínculo importantíssimo com a criança ou com o jovem, que é a conexão. E sem conexão não existe confiança,
não existe o significado de compreender o que de fato está sendo proposto para que a criança possa adquirir uma nova habilidade ou com segurança transitar de um comportamento inadequado para um comportamento mais adequado, estando amparada. Quando você perde a conexão, quando você perde o vínculo, dificilmente você vai conseguir progredir na modificação desse comportamento, porque constantemente essa criança vai se sentir ameaçada por esse adulto e com uma necessidade gigantesca de repelir qualquer tipo de contato. Então é importante que o adulto entenda que na quebra de um vínculo, antes de qualquer tipo de correção, é preciso se estabelecer a conexão novamente, porque senão você não consegue modificar, tampouco trazer essa criança para uma escuta do que precisa ser feito de forma mais assertiva. Teve um vídeo que eu já postei aqui que a gente fala sobre rigidez cognitiva. Então, quando nós estamos falando de crianças neurodivergentes que têm muita dificuldade em transitar sobre novas propostas, se a gente também entra num modo de agressividade ou intolerância, baixíssima paciência, né, uma paciência escassa para fazer uma modificação de comportamento, é muito provável que os embates entre esse adulto e essa criança neurodivergente sejam ainda mais calorosos, sejam ainda mais intensos e com uma disputa de poder gigantesca e que com frequência não vai ir para lugar algum. A criança vai entrar no modo defesa absurdo de rígido e o adulto vai entrar no modo imperativo de soberania, e aqui quem manda sou eu, e essa comunicação ela fica muito distante e, de novo, comprometendo o vínculo, comprometendo a conexão que se estabelece ali naquela relação. E a dúvida que fica na cabeça dos pais: mas então, Andréia, quer dizer que se meu filho tá desregulado, eu deixo ele fazer o que quiser, eu ofereço colo e carinho, sendo que eu não consigo nem olhar pra ele, que eu também tô com muita raiva, e aí eu deixo como está. Eu não preciso punir, eu não preciso corrigir, ele faz o que quer, e a hora que ele se acalmar, a gente conversa, tá tudo certo? Não. Não é esse o caminho que a gente vai escolher. O mais importante é entender, em primeira mão, que essa criança não está contra você, ela está a favor dela. Que esse jovem, ele só está inseguro, ele só tem um mecanismo de comunicação e a gente precisa dar outros mecanismos para ele. Mas não é na hora da raiva, não é na hora da crise, porque ele está, né, o cérebro dele, ele está tão distante, ele está tão próximo do emocional e tão distante da cognição que de fato ele não vai ouvir o que você precisa passar para ele naquele momento. Qualquer tipo de correção ou punição naquele momento não vai ser efetiva. Ele está distante do cérebro dele, da cognição dele, ele está no emocional 100%. A recomendação é que você valide, né? Você vai dizer para ele: eu tô vendo que você tá com raiva, tá tudo bem você sentir essa raiva, mas eu não aceito, eu também tô cansada, eu também tô com dificuldade e nós dois aqui precisamos parar. É muito importante a gente dar nome aos sentimentos e emoções da criança e os nossos também, para que essa criança entenda o que está acontecendo ali naquele momento. Saia de um lugar totalmente autocentrado e comece a perceber, se perceber no ambiente e perceber o ambiente ao redor dele também, que é um ambiente seguro, onde eu estou me comunicando com ele de forma respeitosa, porém dando um contorno. Você está com raiva, tá tudo bem, você só não pode bater. E eu estou cansada, eu não quero passar por isso, eu preciso de um tempo. A verdade é o seguinte: punir é mais fácil, né? Punir reduz o tempo, punir é imediato e punir reduz também a necessidade de você permanecer ali naquele ambiente de uma maneira com entrega, onde de fato a nossa energia ela é sugada, assim, parece que algo nos tira daquele lugar. É o caminho mais rápido a punição, nós não temos dúvida sobre isso, mas não é o mais fácil que transforma. Não é a impulsividade e o imediatismo que vai modificar esse comportamento. É a constância, a persistência e a linearidade das nossas atitudes com as crianças que são neurodivergentes. Educar crianças neurodivergentes exige mais paciência, autoconhecimento, autocontrole e muito estudo sobre o que é a neurodiversidade, como esse cérebro dessa criança funciona. É sobre isso que a gente tem que conversar. E principalmente, quando a gente fala sobre educar filhos, em especial os neurodivergentes, é a gente se permitir
quebrar os padrões e as construções que nos formaram, os moldes que nós fomos criados, e dar liberdade para que a gente faça novas escolhas a partir da necessidade real dos nossos filhos. Nossos filhos não são nossas versões melhoradas e, portanto, eles merecem ser quem são, serem respeitados como são e ter o nosso apoio para que eles possam se desenvolver de forma saudável. E isso quer dizer, eu não vou fazer tudo o que você quer, mas a gente pode fazer diferente, algo que não está dando certo aqui. É o respeito e é uma comunicação clara e assertiva, longe e liberta de padrões de educação. E aí a gente vai para a parentalidade e entende que nós pais não precisamos ser perfeitos. Nós precisamos ser pais reais, disponíveis, decididos a compreender e fazer diferente. Decididos a entender que muitas vezes eu avalio a situação em que meu filho está inserido, eu avalio o porquê que ele entrou numa desregulação emocional, eu entendo quais foram os comportamentos que desencadearam aquele comportamento totalmente desregulado e frustrado, e ofereço para o meu filho a segurança de novas escolhas, de novos comandos, de novas possibilidades. Eu permito que ele sinta, eu permito que ele se expresse, eu permito que ele esteja ali integralmente como ele está se sentindo, validando, dizendo para ele, eu estou te vendo, eu estou te ouvindo, mas você pode fazer com a sua raiva esse recurso. Bater não é um recurso, gritar não é um recurso, quebrar não é um recurso. E se eu estou dizendo para o meu filho que bater, brigar e quebrar não é um recurso, eu preciso ser o exemplo para ele. Eu preciso dar segurança para ele, porque o que eu falo é exatamente o que eu faço com ele. E eu vou moldando essa criança a partir de novas maneiras, com novas habilidades. Entretanto, somos seres humanos, nós erramos, nós fazemos escolhas das quais a gente se arrepende, e isso também é importante, é a gente ter como a perfeição, o pai e a mãe real naquele momento. E quando nós não estivermos dando conta, a gente vai dizer para o seu filho, para a criança que está ali na nossa frente, o nosso filho, eu não estou dando conta, eu não sei o que fazer, tá difícil para mim, eu preciso respirar, eu preciso me acalmar, eu preciso sair de cena. Porque é muito mais fácil eu dar um grito, porque ele interrompe o comportamento e depois eu vou pensar sobre o que está acontecendo. Mas é muito difícil fazer a escolha de dizer para o filho, porque nós não tivemos essa educação, de falar sobre o que a gente sente. Nós precisávamos sempre sentir o que os adultos sentiam. E é por isso que a gente repete tantos padrões. Se a gente se desprende disso e começa, antes de explodir, dizer o que eu estou sentindo para que eu possa também ser validado e ter novas escolhas, eu posso fazer isso com meu filho e posso permitir que ele faça isso comigo também. Porque, de novo, os nossos filhos não estão contra a gente. Eles só estão a favor deles, mas eles não sabem como fazer e como agir. Estão em desenvolvimento. E os neurodivergentes, eles têm um prejuízo nessa maturidade. E muitas vezes não é só uma lentificação da aprendizagem. É também uma desorganização. E aí, o que acontece? O produto final é o comportamento opositor. E eu entro em conflito quando meu filho tem esses comportamentos opositores. E eu entro em conflito com os meus sentimentos e com a minha criação. E eu faço escolhas mais intempestivas, imediatistas, das quais não modificam o comportamento. Agravam, pioram. Quando eu consigo compreender essa dinâmica e falar, ok, juntos nós vamos fazer diferente, dá mais trabalho, precisa de entrega, precisa de muito autoconhecimento, autocontrole, precisa de tempo e empatia. Mas é exatamente isso que os nossos filhos precisam para que eles adquiram essas habilidades universais, habilidades sociais universais, para se relacionar com as pessoas ao redor deles, para se relacionar com as próprias necessidades e façam escolhas mais assertivas. Isso não é uma virada de chave, não acontece do dia para a noite. É repetição, repetição, em cima de repetição, paciência, tolerância. E um dia, um belo dia, quando você menos espera, puf, aparece na sua frente uma atitude mais organizada. E sabe o que me deixa feliz? Se você assistiu esse vídeo até aqui,
porque de fato você quer fazer a diferença na vida do seu filho, e o seu filho é uma criança de muita sorte em ter você como pai, em ter você como mãe, como educador, como um parente que está interessado no desenvolvimento dessa criança, que vai fazer a diferença na vida dela, porque é só por meio de muito conhecimento que a gente se liberta e que a gente proporciona uma nova maneira dessa criança se relacionar com o mundo, sendo ela típica ou atípica. Mas falando das atípicas, onde são crianças que precisam de muito mais recursos, e você chegou até aqui. Eu fico muito feliz. E vou ficar feliz de você colocar lá. Eu fui até o final do vídeo. Deixa nos seus comentários. Eu fui até o final desse vídeo e fiquei muito feliz de saber que eu posso fazer a diferença na vida do meu filho. E agora eu te faço uma provocação. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que vive falando que a surra corrige, que vive falando que o bom tapa não faz mal. O tapa educativo não é pra bater, é só um tapa. Tapa é tapa, gente. Então, coloque esse vídeo no colo dessa pessoa e fala, assiste até o final. Vai lá, deixa seu comentário. Fala para André que você sabe que a educação positiva é uma falácia e que bater corrige. E vamos ver o que ela vai te responder. Ou pega todo o conteúdo desse vídeo, faz uma grande reflexão e vamos juntos nessa jornada de modificar, porque a gente pode fazer um mundo melhor. Eu acredito e eu confio. Eu quero deixar um beijo aqui para você, dizer que eu tô muito feliz de ter você aqui no meu canal, de dizer que é uma satisfação. O meu objetivo é muito forte, que é falar sobre neurodiversidade e trazer respeito e dignidade para as nossas crianças que sofrem com a exclusão, com a psicofobia, com a desinformação, porque não existe um fenótipo, mas existe um pensamento desorganizado que reflete num comportamento desorganizado, onde a sociedade diz, bate que melhora. Não, não bata. Estude, aprenda, dê o contorno que essa criança precisa. Ensine o vocabulário emocional. Ensine a usar cada emoção e cada consequência dessa emoção das suas escolhas. Não é fazer tudo que ela quer, ensinar o que precisa ser feito. Dá trabalho, mas o resultado é incrível e eu sou prova disso. Um beijo e até o próximo vídeo.